Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir de agora em diante e não peques mais. Também eu não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos, este Evangelho que acabamos de ouvir, do 8º capítulo de São João, passagem bastante conhecida da pecadora adúltera. O texto ele é de uma plasticidade, de uma estética muito pertinente se a gente se colocar dentro dele, porque nós somos imagem dessa mulher pecadora. Nós continuamos não por força exclusivamente do pecado, mas é uma experiência muito profunda que ela faz da presença do Deus misericordioso encarnado em Jesus. O texto nós ouvimos e é sempre uma boa indicação, já dito aqui outras vezes, mas vale a pena dizer de novo. É sempre muito bom a gente saber com quem Jesus está conversando. Se recorda que ele estava em momento de oração, vem ao templo e se reúne um grupo, do qual ele senta e começa a ensinar esse grupo. E ele também é surpreendido, porque uma mulher é colocada no meio, é exposta e acusada pelos doutores da lei e pelos fariseus, que causam muita dor de cabeça para Jesus. Essa mulher foi surpreendida em adultério. O interessante é a gente também abrir parênteses e dizer: podia trazer o homem também que estava com ela, porque sempre a pecha é para a vítima, é sempre a mulher. É como se a mulher não pudesse fazer os pecados que os homens cometem. Fecha o parênteses. Ninguém está acusando que se deve fazer o adultério. A gente só está dizendo que ainda continua sendo de uma forma até ainda muito notória que há uma grande diferença no tratamento que é dado às mulheres e o tratamento que é dado aos homens. Temos uma sociedade ainda com uma cabeça muito machista. Essa mulher, não bastando ser surpreendida em adultério, é exposta em público à vista de uma grande assembleia. E o texto fala, a palavra não aparece, mas os comentadores da Sagrada Escritura dizem que os fariseus, esses doutores da lei,
Eles querem colocar os mestres da lei, querem colocar Jesus numa cilada. Os que estavam ouvindo Jesus, estavam no templo e são adeptos da lei judaica, das prescrições que Moisés havia dado, os mandamentos da lei. Se Jesus diz que deve apedrejar a mulher, vai embora aquele homem misericordioso que tem um ensinamento novo e que chamava a atenção por sua bondade, pela suavidade das suas palavras. E por sua vez, se ele diz ou discorda da lei de Moisés, o público que está à sua escuta, e ele está ensinando, começam a duvidar também da pertinência da palavra de Jesus, que discorre contrário à lei de Moisés. Sabiamente, Jesus não se posiciona ou se posiciona silenciosamente. Um grande estudioso da Sagrada Escritura, São Jerônimo, que nós celebramos o dia da Bíblia, dia 30 de setembro, São Jerônimo comenta que quando Jesus começa a escrever no chão, isso não é fato que se possa comprovar. Isso é uma alusão que esse grande estudioso da Sagrada Escritura escreve. Diz que Jesus começou a escrever no chão os pecados daqueles que estavam à frente. Então começou a escrever os pecados da Márcia, começou a escrever o pecado do Valtinho, olhou para trás, viu a Cláudia Suzana, viu aqui o Edilson, ali a Marlene, a Marli e o Wilson, a Alessandra está ali também, e ele começou. Claro que não foi desse jeito, mas ilustra muito bem. E a máxima de Jesus: quem tiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Se eu dissesse: quem estiver sem pecado, continue essa missa, me deixa sair. Eu seria o primeiro e com certeza vocês me seguiriam. A máxima de Jesus, ela tem uma significação porque ela nos coloca diante do nosso próprio pecado, que nós corremos o risco de acusar os outros, e ele também vai insistir que nós somos tão meticulosos que às vezes nós enxergamos um cisco no olho do nosso irmão e não enxergamos a dimensão da trave que está no nosso. Somos tão duros com os outros e às vezes somos condescendentes, usamos pesos e medidas diferentes, quando nós é que estamos no centro das acusações. Então, há uma outra máxima de Jesus que vale muito, muito a gente fazer recordação: com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Se nós fazemos essa medida de misericórdia, de condescendência, como Jesus faz com essa mulher, nós damos a oportunidade dela ser libertada do seu mal, do seu pecado, e ela começar uma vida nova. Essa é a quinta missa que eu tento dizer e não consegui ficar satisfeito nas outras 4. Quem sabe essa salva o final de semana. Eu queria posicionar não somente o ato de Jesus, que nós já estamos acostumados com esse jeito de Jesus, de dar sempre retas e oportuníssimas situações de valorar e exaltar as pessoas. Eu queria tecer um breve comentário ou fazer pelo menos algumas perguntas a partir da ótica da mulher que foi perdoada. Como é que essa mulher voltou para casa? Com que imagem ela voltou? Ela que esteve ao centro, ela esteve como alvo, deixando em público, e de repente ela se encontra sozinha com um homem extraordinário que diz para ela: ninguém te condena?
eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. A pergunta que a gente poderia fazer também: essa mulher voltou para casa, quase seguro que ela não voltou ao mesmo pecado, mas na condição humana ela voltou a outros pecados. Como também depois da confissão, nós estamos de novo lançadas à oportunidade do pecado e sucumbimos. Eu fiz o sacramento sexta-feira. Quando eu me percebi, meia hora depois eu já estava falando mal de alguém. A gente vai precisar andar com um padre a tiracola. E a cada 10 minutos ele tem que dar absolvição na gente. Ou a gente pecou no pensamento, ou a gente deixou de fazer a boa coisa, ou a gente fez a coisa ruim. Não precisamos ter essa mentalidade de que precisamos a cada 10 minutos da absolvição. Precisamos ter a serenidade de coração, a reta e desejosa intenção de acertar sempre, errar menos, mas quando errarmos, sabermos que temos a condescendência, sobretudo o dom da misericórdia de Deus. E se erramos 1000 vezes, 2000 vezes Ele está a postos para nos perdoar. Eu volto àquela mulher. Jesus disse: podes ir, e de agora em diante não peques mais. Ele não só disse isso, mas aquela mulher carregou Jesus para o resto da sua vida. Ela fez o que os últimos papas têm dito a partir do Papa Bento, do fundamental encontro com a pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé católica, a nossa fé cristã, ela não se baseia em todos os dogmas e na doutrina moral da Igreja. A doutrina e os dogmas são respostas a esse encontro com a pessoa de Jesus. A fé cristã é determinantemente o encontro com a pessoa de Jesus. E hoje nós temos neste exemplo, nesse Evangelho, a oportunidade de quase que enxergar como é que é uma experiência de Jesus. É carregar esse homem para dentro da nossa vida, é carregar a sua palavra que norteia a nossa história, que se torna um referencial, como um outdoor que a gente jamais vai esquecer o que está escrito. Pode ir, e de agora em diante não peques mais. Jesus penetrou a vida dessa mulher no seu mais íntimo, e ela levou Jesus para o mais íntimo da sua vida, no seu coração e na sua alma. Eis aí o nosso itinerário e o nosso caminho. Permitir que essa pessoa, Deus e homem, seja este referencial que norteie toda a nossa vida. A partir dessa experiência, São Paulo, na segunda leitura de hoje, na belíssima carta aos Filipenses, 3º capítulo, São Paulo vai dizer: esquecendo tudo que fica para trás, eu me lanço para a meta. E nós sabemos que São Paulo era um homem honroso, tinha postos muito significativos, e na lei hebraica ele mesmo diz que ele seguia tão bem a lei judaica que ele tinha um testemunho irrepreensível, era perfeito. São Paulo considera tudo lixo, esterco, por causa do encontro com Cristo. Nada tem valor mais absoluto do que o encontro com essa pessoa, que fez uma grande transformação na vida de São Paulo. Aquele homem perseguidor agora é perseguido porque ele anuncia a quem ele perseguia. Ele descobriu no caminho, na estrada de Damasco, narrado no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, ele descobriu este Cristo que iluminou a sua vida. Na leitura primeira do profeta Isaías, nós estamos no capítulo 43, é um dos mais belos textos da Sagrada Escritura.
Na sequência desse texto, o Senhor Deus vai dizer ainda: eu, Israel, povo de Deus, troco reinos por ti, porque sois precioso para mim, eu te amo, eu te aprecio. E Deus vai fazendo a lembrança de que Ele foi o Deus que fez história, libertou o povo 400 anos escravos no Egito, abriu o Mar Vermelho. Agora o povo está voltando de uma outra escravidão, foram presos na Babilônia. Mesmo depois de ter feito aliança com Deus, eles adulteraram essa aliança, praticaram a idolatria, permitiram o pecado, e todas as vezes que o pecado entra na nossa vida ou na vida do povo, sofremos as consequências do pecado. Eles foram escravos na Babilônia, permaneceram um longo período, agora eles estão de volta. Por isso, o texto do Salmo de hoje, é a primeira vez que a Mariana cantou o Salmo, sozinha hoje, cantou muito bem também, com o toque do violão do Toninho, e o texto dizia o que nós cantávamos no verso, no refrão: maravilhas fez conosco o Senhor e o temos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, os que estavam presos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Volto ao Evangelho com esta palavra tão bonita: encheu-se de sorriso nossa boca. Aquela mulher que estava condenada à morte tornou a viver, porque a palavra de Jesus lhe disse: podes ir e não peques mais. Ela carregou Jesus no seu coração, na sua alma, e provavelmente, muito provavelmente, não sou São Jerônimo, mas poderia dizer, muito provavelmente, ela deu uma outra direção para a sua vida. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir este Evangelho. Eu nem fico triste da explicação, que não chegou ao que eu gostaria, mas também não disse porcaria nenhuma. Nós chegamos à oportunidade de dizer: nós continuamos a história daquela mulher. Esse podes ir e de hoje em diante não peques mais, está sendo dito para mim, está sendo dito para Lourdes, está sendo dito para João, está sendo dito lá aos nossos irmãos e irmãs que não estão aqui, estão em outras igrejas, estão em outros lugares. Está ressoando por todos os lugares. Podes ir e de hoje em diante não peques mais. A palavra é dada. A mulher fez um encontro e se sentiu penetrada por Jesus. Eu também me sinto absolutamente em comunhão com Ele. Não obstante os limites dos nossos limites, dos nossos pecados, das nossas incongruências, eu sei ainda que o Senhor tem um amor preferente por todos nós, mas de modo particular, aqueles que pecamos, Ele tem o auxílio da sua misericórdia. É sobre ela que esse ano a igreja está pedindo que tenhamos atitudes de misericórdia, gestos concretos que favoreçam a vida de uns e de outros e de toda uma comunidade. Hoje houve grandes manifestações no Brasil. É direito de se manifestar. Nós queremos mudanças no cenário nacional, mas não existe mudança no cenário nacional se a gente não é capaz de mudar a nossa própria realidade pessoal, a nossa realidade enquanto realidade familiar, realidade de comunidade. Nós saímos para mudar Brasília, nós precisamos mudar o nosso quintal primeiro. Nós precisamos dessas mudanças estruturais, sem dúvida nenhuma. Eu não faço apologia a nenhum partido e a nenhuma pessoa. Faço apologia, não. Faço a manifestação da pessoa de Jesus. Se nós compreendêssemos melhor a mensagem do homem de Nazaré, esse mundo estaria muito melhor. E essas desgraceiras todas que nós estamos vendo e que estamos querendo fazer a limpeza, elas não estariam acontecendo. Até porque muitos desses aí estudaram em colégios católicos, foram guiados pela igreja,
muitos vêm às igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas, mas infelizmente eles não levam a palavra para casa, e os que comungam às vezes comungam a própria condenação, porque não levam a sério o que é a celebração litúrgica com a celebração da vida. Às vezes fazem para querer aparecer. Então, nesse dia em que nós rezamos por nossa pátria, nós pedimos a graça de Deus para que não tenhamos rivalidades entre aqueles que pensam diferente da gente. A gente tem que salvaguardar o direito do outro pensar e se expressar, mas temos que encontrar direções comuns que ajudem o nosso país, ajudem a nossa comunidade, ajude o nosso município a andar na direção justa e correta, na valorização da dignidade de todas as pessoas. Que Deus assim nos ajude e nos coloque nessa direção. Do Espírito Santo. Amém.